Vamos para mais um módulo do nosso treinamento Gestão de Crise Prática. A gente continua falando das ações que devem ser feitas antes da crise acontecer, né? As ações de preparo, de prevenção, de planejamento para o caso de uma crise. E agora nós vamos falar de um fator que pode ser primordial para o sucesso durante uma crise, né? É possível ter sucesso durante uma crise. É, claro, é estranho falar isso, mas sim, é possível. E um desses fatores é o porta-voz qualificado. É preciso ter uma pessoa treinada, qualificada para falar com a imprensa. Pessoa que vai encarar os jornalistas, que vai encarar os repórteres. E a imprensa vai estar babando no seu cangote mesmo. Então você precisa estar preparado, ter uma pessoa preparada que passe por treinamentos constantes para enfrentar toda essa situação e também inclui o porta-voz perante as autoridades, por exemplo, né? Quem que vai lá, tá tendo uma audiência no Congresso, uma audiência na Assembleia Legislativa, alguém vai ter que ir lá ser esse porta-voz e falar em nome da empresa. Então é preciso ter cuidado e critério na escolha desse porta-voz. Vamos lá. Toda crise, ela precisa de um rosto. A crise precisa ter uma cara onde as pessoas vão ver e vão identificar. E isso, gente, não necessariamente é ruim para o dono do rosto. Um exemplo é esses aí que vocês estão vendo, é o Luiz Eduardo Falco. Quem é Luiz Eduardo Falco? Ele era vice-presidente de marketing da TAM, atualmente Latam, mas na época era conhecido como TAM, lá em 1996, quando um avião da empresa caiu lá no bairro do Jabaquara, em São Paulo, matando todo mundo que estava a bordo e mais algumas pessoas que estavam na rua, caiu sobre as casas, né, após a decolagem do aeroporto de Congonhas. O Luiz Eduardo Falco, ele tomou a liderança da condução do comitê de crise, que até hoje, quase 30 anos depois, né, é considerado um dos cases mais bem sucedidos do Brasil em termos de gestão de crise. O Luiz Eduardo Falco, ele teve uma mudança na carreira depois disso. Ele virou CEO de grandes empresas, ele teve de fato uma projeção na época da crise, conduziu muito bem essa crise, virou case até hoje discutido em termos de gestão de crise, e ele colheu os frutos disso. Ah, Leandro, mas a pessoa vai crescer em cima de uma tragédia? Não, não necessariamente, mas é o momento do porta-voz mostrar a sua capacidade. Eu sei que é ruim, às vezes parece ruim falar coisas assim, mas a realidade é essa. O caso está aí, o Luiz Eduardo, a carreira dele é antes e depois dessa gestão de crise. E eu mostro sempre o caso do Laurence Goldman. Quem é ele? Ele era o ministro da mineração no Chile durante aquela crise dos mineiros que ficaram presos após um acidente de mineração. Eles ficaram muito tempo lá presos numa caverna, né? Depois que caiu tudo. Você deve se lembrar desse caso dos 33 mineiros do Chile, tivemos filmes sobre isso e tal. E o Laurence, ele era o cara que dava a cara a tapa, ele era o sujeito que dava a cara a tapa no dia a dia, que estava no trato com a imprensa, que respondia as perguntas, que dava as coletivas diárias praticamente, que respondia pelo trabalho de resgate desses mineiros. Ele era, por exemplo, a referência da imprensa quando precisava ouvir alguém e todo mundo sabia que era ele que tinha que responder, que tinha que ser procurado. E aí, respondendo aquela pergunta, né, que eu fiz ali quando eu estava falando da formação do Comitê de Gerenciamento de Crise, e o CEO? Pois é, nesse caso, o presidente do Chile, o Sebastião Pinheira, ele só apareceu lá no local durante o resgate. De certa forma, também para colher os louros, para estar ali no momento mais importante. Então, esse caso ilustra bem aquilo que eu falei. O CEO vai estar ali no momento simbólico, no momento de estar com as famílias dos mineiros e no momento de fazer resgate, principalmente, né, gente, quando a gente fala de política. Então, ser o porta-voz é ser a pessoa que está no dia a dia. Enquanto a crise durar, é ele que está falando, é ele que está se reportando, que participando desse contato mais direto com a imprensa, com os jornalistas. Para escolher um porta-voz, é preciso tomar alguns cuidados. Então vamos lá, checklist de quem pode ser o porta-voz, de como fazer a escolha do porta-voz. Vamos lá, tem que ser um profissional de gestão. Eu falei, por exemplo, do Luiz Eduardo Falco, ele era vice-presidente de marketing da Latam. É a mesma questão que eu falei lá
no comitê de gestão, né? Tem que ser um profissional de gestão. Não é o cara que aperta o parafuso, mas o cara que faz a gestão do cara que aperta o parafuso, que entende da empresa, que passa uma credibilidade também em função do cargo que ele ocupa. Tem que ser alguém com capacidade analítica, calma, carisma, objetividade e jogo de cintura. Pensa que esse porta-voz vai estar na frente, às vezes, de 10, 20, 30 jornalistas sedentos por uma notícia, precisando voltar para a redação com uma notícia. Ele precisa ter calma para enfrentar, para não cair em provocação, às vezes, do jornalista, que vai fazer uma pergunta mais difícil, vai fazer uma pergunta de um jeito meio capcioso. Ele precisa estar atento a tudo isso para não cair nisso, para oferecer uma resposta direta. Um cara que tem que ter calma, jogo de cintura, objetividade, saber responder bem as perguntas, mesmo aquelas perguntas para a qual ele não tem uma resposta. Alguém, obviamente, com carisma, gente, né? Você não precisa ser o Silvio Santos para chegar lá, o Faustão, não. Mas você precisa ter alguém que não seja aquela pessoa que tenha a expressividade, a coerência expressiva de um prendedor de porta. Não. Precisa ser alguém que consiga dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que passe uma boa imagem de uma empresa que está em um momento ruim. A vida pregressa desse porta-voz, ela precisa ser levada em consideração. Por quê? Porque você não precisa de uma crise dentro da crise. Imagine que você está lá, sua empresa, passando por uma situação, um acidente, uma crise econômica, algo que você precisa responder à imprensa o tempo todo. Aí o sujeito X está lá dando entrevista, se sendo bem, sendo a cara da empresa, respondendo bem aos jornalistas, sem cair em nenhum tipo de provocação, sem fazer nada que ele não deva. No meio do negócio aparece um vídeo na internet dele pisando no rabo de um Golden Retriever. Aí azedou o negócio para a empresa. Ou um tweet racista, eu sempre dou esse exemplo, né, que muita gente falou tanta besteira lá atrás e a internet está aí. Então você resgata um tweet dele falando mal de alguém, uma situação ruim, né? Existem os mineradores de tweets antigos que acham coisas lá da velha. Então, mesmo que ele tenha passado por uma mudança, que ele entenda que aquilo que estava errado, vai criar uma nova crise. Então pegue alguém com uma ficha minimamente limpa. Controle emocional e treinamentos constantes. Eu falei ali do jogo de cintura, né, de ter calma, porque ele vai ser provocado, vai estar em uma situação de defensiva sem poder demonstrar que ele está na defensiva. Então ele tem que ter essa controle emocional de talvez não ser o cara que vai chorar, tipo, talvez não, de não ser o cara que vai chorar porque ele está sentindo a dor das vítimas e dá a coletiva e começa a chorar. Isso é ruim também para um porta-voz, né, se envolver demais. Então o controle emocional tem que passar por treinamentos constantes de media training, de formação de porta-voz, né, de estar ali respondendo, aprender a responder perguntas difíceis, a passar mensagens-chave da maneira mais fácil, de maneira mais correta. Então, criar esse raciocínio de como responder, aprender esse tempo todo para que, quando a crise aconteça, ele for o porta-voz, ele estiver de fato na frente dos jornalistas, ele consiga ter uma facilidade em não cair em certos tipos de pegadinha, ele tem uma facilidade em não cair em provocação, ele saber responder, saber entender o que o jornalista está querendo com aquela pergunta e conseguir formular uma resposta, talvez para não dar aquilo que o jornalista espera. Importante que seja um especialista ou pessoa com profundo conhecimento do negócio. O que isso significa? Tem que ser alguém que tem tempo de empresa, e é basicamente um perfil a qual a gente coloca as pessoas que estão no comitê de gerenciamento de crise. E o porta-voz também tem que conhecer a empresa. Não pode ser o cara que está lá 2 meses e não conhece muito bem do negócio. Não precisa ser, por exemplo, no caso da companhia aérea, vocês viram, era o vice-presidente de marketing e não o de segurança de voo, o de engenharia, alguma coisa assim. Alguém que conheça o negócio, saiba o que está respondendo e consiga pegar da pessoa que tem o conhecimento técnico aquela informação que ele precisa passar para a imprensa, né, ele vai trabalhar aquilo ali da melhor maneira de passar para a imprensa e jogar para frente. Então, tem que ser alguém com conhecimento profundo da empresa e do funcionamento da empresa. E aqui entra a polêmica, de preferência que não seja um advogado. Isso aqui dá pano para manga. Uma vez eu postei lá no Instagram, aliás, você segue a gente no Instagram, @gestão de crise prática. Uma vez eu postei lá esse perfil do porta-voz e tava lá, de preferência que não seja um advogado. Eu recebi um tanto de mensagem. Por que não pode ser advogado? Por que advogado defende? Tal. Por que ele não pode ser ele? Pois é, porque advogado defende.
Existe um senso comum que precisa de advogado quem precisa de defesa. Precisa de defesa quem fez coisa errada. Então, esse senso comum vai dar a entender que quando você tem um porta-voz advogado, você está na defensiva. Você está precisando se defender. Então, esse advogado, estando ali na frente para responder, vai passar essa impressão ruim. Oh, mas por que é um advogado? E o advogado talvez responda muito tecnicamente, né? A gente sabe como é que funciona essa questão do juridiquês. Então, que não seja um advogado, de preferência. Ah, mas não tem, é um escritório jurídico. Então vai ter que ser um advogado. Mas que não seja esse advogado para não botar a empresa na defensiva. De preferência também que não seja o CEO ou o presidente. Igual eu falei, o CEO, o presidente, o dono da empresa, às vezes é uma empresa familiar, né, que tem o sobrenome ali, alguém do sobrenome vai ter que falar. Ele não pode estar ali no dia a dia, no tete-a-tete com a imprensa, para apanhar dos jornalistas. Alguém capaz de fornecer todas as informações. Tudo que o jornalista perguntar, ele vai ter que dar uma resposta. Muito provavelmente, talvez, não a resposta que o jornalista espera, mas que seja capaz, e também não seja capaz de enrolar o jornalista, mas de dar algo que faça o jornalista satisfeito, faça o jornalista sair satisfeito, né? Vou buscar essa informação para você, essa informação vai entrar e dar depois a informação para a pessoa. Então, alguém que seja capaz de responder de maneira geral tudo aquilo que pode ser perguntado pela imprensa. Ele vai estar no dia a dia, no trato direto com a imprensa, que em uma situação de crise sempre é muito complicado. Quando a gente fala de alguém que é capaz, né, de responder todas as informações, eu vou buscar em casos parecidos, mas que tiveram porta-vozes diferentes, um exemplo para ilustrar. É esse que você está vendo na tela aí, que trata, né, são casos que tratam de doenças de políticos. O primeiro à esquerda é o Antônio Brito, que foi o porta-voz do então presidente, né, aliás, não chegou a tomar posse, Tancredo Neves. Durante toda a longa agonia do Tancredo Neves, quem foi o porta-voz dele foi o Antônio Brito, então jornalista. Depois ele virou político, foi governador e tal, mas nessa época ele era jornalista, ele era o porta-voz do governo. À direita, você está vendo, à direita da foto, né, é o doutor Davi Uípe, que foi o porta-voz no caso da doença do então governador de São Paulo, Mário Covas, que também teve uma doença longa, um câncer, que exigiu um tratamento longo até o falecimento dele. O que esse caso tem em comum? Políticos doentes, que gera sempre muita ânsia da mídia, né? Sempre muita vontade de saber o que fazer, né? O que está acontecendo, porque interfere na vida das pessoas, a saúde do governador, a saúde do presidente eleito, ainda mais no caso do Tancredo, onde havia uma enorme expectativa, né, com relação à posse dele. O que é a diferença? O jornalista era capaz de oferecer todas as informações? Possivelmente. Mas o técnico, o especialista, não deixava os jornalistas saírem sem resposta. Dr. Davi Uípe, qualquer pergunta médica que você fizesse para ele, ele saberia responder. O Antônio Brito, em algum momento ele não saberia responder uma filigrana médica, alguma coisa ali, né, mais especializada. Aí você vai falar, mas o Luiz Eduardo lá na Latam talvez não poderia. Talvez também não poderia, mas a gente sabe que por ser um profissional do marketing, né, ele se saiu muito bem. O que acontece nesses dois casos? Quem dá a resposta completa e quem não dá a resposta completa. O jornalista ele não vai se conformar com a resposta incompleta. Quando o porta-voz não é capaz de dar todas as informações, a imprensa vai buscar por conta própria. Então, se você tem um detalhe ali do tratamento que você, porta-voz, nesse exemplo que nós estamos dando de saúde, não é capaz de responder, o jornalista não vai cruzar os braços e falar assim, nossa, que pena, vou ficar sem resposta. Não! Ele vai procurar outro médico. E aí o outro médico vai dar a informação sem ter acesso às informações completas, sem ter acesso ao prontuário, né, do paciente, sem saber todos os detalhezinhos ali. Então, muito importante que seja um profissional de gestão capaz de oferecer todas as informações e quanto maior a proximidade dele com o caso, né, com o motivo da crise, melhor a capacidade de resposta que você terá. E existem, gente, pontos fundamentais na fala e nas mensagens que os porta-vozes falam. Primeiro, ele tem que assumir a responsabilidade. Gente, se a sua empresa
fez alguma besteira e é claro e flagrante que aquilo ali aconteceu, você vai ter que assumir a responsabilidade. Se você é o porta-voz de uma companhia aérea na queda do avião, tá ali, o avião caiu. Tem que assumir a responsabilidade. Ah, mas não foi culpa minha. Não é momento de discutir culpa. O momento da crise, da discussão, das coletivas, do calor do negócio, não é o momento para ter esse tipo de discussão. Então, assuma a responsabilidade sobre o que aconteceu. Isso é muito importante em cenários de crise. Expresse empatia pelas vítimas. Nós estamos na era da empatia. Nunca a palavra empatia foi tão falada como ela é falada hoje. Você tem que ter empatia pelas pessoas que estão sofrendo com aquilo ali. Vítima, gente, não é só quem morreu. Não é só quem ficou ferido. Então, o seu CEO da empresa fez uma declaração racista, xenófoba. Cara, a vítima está ali. Você tem que expressar empatia pela vítima. Essa era estranha que nós estamos vivendo hoje, onde se inverte, né, as coisas. A vítima não é o seu CEO que falou besteira. São as vítimas, é aquele grupo, aquela comunidade a quem ele se referiu de maneira errônea. E é a ele que você tem que ter empatia. Número 3, coloque o foco nas ações corretivas. O que você está fazendo neste momento para diminuir essa crise? Está lá com máquinas trabalhando, cuidando das vítimas, oferecendo hospital, oferecendo conforto psicológico, financeiro para essas pessoas? É um caso de desabamento de um prédio? Você está lá buscando as vítimas? Você está lá removendo a sujeira? Você está dando todo o apoio às autoridades? O porta-voz ele precisa ser muito claro no que está sendo feito neste momento para as ações corretivas, para ajudar a diminuir o mal causado, para ajudar a resolver o imediato. Número 4, não caia em especulações. A imprensa vai especular. Sabe por quê? Porque a imprensa precisa falar sobre aquele assunto. Sabe por que a imprensa precisa falar sobre esse assunto? Porque o público quer ver. E se a imprensa não tem nada de concreto para falar, ela vai especular. A testemunha viu, o vizinho viu, o cara não sei onde ouviu um barulho, o fulano de tal achou estranho, a vizinha, sempre vai ter alguém especulando, com especulações que não vão ter nada a ver com o acidente, com o problema, com a crise. Vou dar um exemplo, lá nesse acidente da TAM, né, do Fokker 100 que caiu em 1996, tivemos capas de revistas e de jornais falando que um telefone celular dentro do avião teria derrubado o avião. Na época, né, 96, a telefonia celular ainda estava, né, engatinhando. A grande especulação que tomou conta da imprensa foi: celular derrubou o avião. Hoje nós sabemos que não foi. Mas até você ter um relatório explicando qual foi o motivo da queda, muita água vai passar debaixo dessa ponte, muita especulação vai ter, e não é papel do porta-voz cair em nenhum tipo de especulação. Se atenha ao que está sendo feito neste momento, se atenha às informações que você tem agora. Número 5, não se vitimize. Eu falei, quem são as vítimas? Quem são os ofendidos? São lá, não é a empresa. Imagine que cai um avião, o porta-voz vai lá e fala assim: é muito triste o prejuízo que nós tivemos, um avião desse que caiu, custa X milhões, o mercado tá ruim, vai ser difícil pra gente recuperar. Não. Número 6, não seja frio ou arrogante, pessoas estão sofrendo, não seja o babaca que não tá nem aí. E número 7, faça contato visual, olhe nos olhos, quando vai gravar um vídeo, né, pedindo desculpa, se defendendo, explicando o que está acontecendo, olha aqui para a lente da câmera, é ela que está do outro lado, o seu interlocutor, está dando uma entrevista coletiva, olhe para os olhos do jornalista que está fazendo a pergunta para você. Muita gente evita o contato visual, fica olhando, né, para o nada, responde olhando para o teto. Isso passa uma imagem ruim para um porta-voz. Então tem que fazer contato visual. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que foi feito no dia do rompimento da barragem de Brumadinho, de uma entrevista com o CEO da Vale no momento. Foi a primeira entrevista que ele deu. E aí eu vou passar o vídeo e nós vamos ver que tudo que está aqui ele fez. Presta atenção. Nós não sabemos a extensão ainda, nós não sabemos a causa, mas o que eu quero dividir com vocês é a nossa consternação, nosso profundo pesar pelo que aconteceu. Não existem palavras que possam explicar a dor que eu estou sentindo.
pelo que terá sido causado às vítimas, se elas existirem, porque com o volume de coisas que acontecem, certamente tem. A nossa preocupação, a minha preocupação, a Vale como um todo, vai se preocupar profundamente com as vítimas, a resgatar as pessoas, atender as pessoas, fazer tudo que tiver ao seu alcance para tentar enfrentar essa situação inimaginável. Não importa qual seja a causa, isso é inaceitável. Nós vamos fazer uma investigação rápida e profunda para descobrir o que aconteceu e vamos tomar as providências todas que forem necessárias. Então você viu aí, ele assumiu a responsabilidade pelo problema, mesmo sem saber qual era a causa. Empatia total pelas vítimas, né? Ele fala ali que pelo tamanho óbvio que teve vítima, não dá para chegar também, né, gente? Querer tampar o sol com a peneira. Ele fala assim, não sei se teve vítima. Claro que teve, né? Foco nas ações corretivas, o que está sendo feito nesse momento para dar conforto a quem está sofrendo com aquilo ali. Não caiu em especulações, o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Então ele deu essa aula de media training, ele foi obviamente brifado para falar assim, né? De certa forma ele também atendeu o item 5, 6 e 7, ele não se vitimizou, não foi frio, olhou nos olhos dos jornalistas que estavam fazendo a pergunta para ele, estava ali com um tom sóbrio, roupa preta e tal, então tudo isso vai ajudando a criar um cenário, principalmente quando a gente fala do porta-voz em um momento trágico, um momento de tragédia. Então essas 7 regras são básicas e principais para nós termos um porta-voz eficiente em todas as falas. Isso é na primeira fala, na segunda, na terceira, em quanto tempo for necessário se dirigir à imprensa. Importante para um porta-voz, não fale de maneira técnica, mesmo se você for um técnico, fale de uma maneira que você seja entendido pela média da população, as pessoas precisam entender o que você está falando, então não adianta ficar com aquela explicação bonita, né, técnica, não, porque aconteceu isso, a física, a química, a biologia. Não adianta nada. Se as pessoas não entenderem, você precisa falar simples e objetivamente explicar, fornecer as explicações que você pode dar naquele momento. Não sabe a resposta, gente? Diga que não sabe. Não invente uma resposta ali naquele momento. Não sabe? Diga que não sabe e fale que vai buscar aquela informação. E busque de fato. O jornalista vai esperar. E um jornalista contrariado é um problema gigante durante uma crise. Só transmita informações confirmadas, que vai de frente com o não cair em especulação. Se você não tem uma confirmação oficial do bombeiro, da polícia, do Ministério Público, de alguém ali com credibilidade, com autoridade para lidar com aquilo, ou com os técnicos da própria empresa que podem afirmar com certeza absoluta coisa A, B ou C, não transmita essas informações. O pessoal acha que aconteceu coisa tal, vou falar na coletiva para a imprensa. Não, não vai. Não só fale quando você tiver certeza absoluta do que você está falando. Seja acessível e disponível. Você viverá, dependendo do tamanho da crise, do tamanho da empresa que você está, vai viver dias complicadíssimos. Então, seja acessível, seja disponível para os jornalistas. Eles vão te procurar. Eles são a ponte com o seu público. Você não está se reportando ou dando satisfação para o jornalista. Você está dando informação e satisfação para o público. O jornalista é apenas a ponte. Então não adianta querer se trancar dentro de um castelo e só vou falar quando eu quiser. Não, você vai ter que ser acessível e disponível para todos os jornalistas, ainda mais em era de WhatsApp, que seu telefone vai piscar e vibrar o dia inteiro. Nada a declarar, nunca. Maior atestado de culpa possível no planeta é falar nada a declarar. Nunca fale nada a declarar. Também nunca venha com esse negócio com tanto de gente que faz treinamento, né? Tanto de instrutor, respeito todo mundo que trabalha isso, mas o tanto de instrutor de media training orienta as pessoas a falarem assim: essa é uma boa pergunta que você fez, né? Diz que jornalista gosta disso. Não, o jornalista sabe que você está querendo puxar o saco dele. Então, não vem com esse negócio de essa é uma boa pergunta, até porque se você tem 10 jornalistas fazendo pergunta, e você fala que fez uma boa pergunta, os outros 9 vão ficar com ciúme. Então, pula esse pedaço aí, tá, gente? Eu falei ali da importância da empatia e agora eu quero ilustrar com um exemplo prático da questão da empatia quando você está falando. Os 2 exemplos são do mesmo caso. Prefeitos de Belo Horizonte dando entrevistas após chuva, onde tivemos mortes. Belo Horizonte tem um problema grave de chuva, como várias cidades do Brasil, né? E nesses 2 casos nós tivemos mortes após uma chuva forte.
Uma entrevista do prefeito, então prefeito Márcio Lacerda, outra entrevista do então prefeito Alexandre Calil. E vou deixar claro aqui, gente, tudo que a gente mostrar aqui de exemplos de pessoas não são críticas pessoais a ninguém, não é foco na pessoa, mas sim no comportamento, para a gente ilustrar comportamentos que devem ser seguidos, comportamentos que não devem ser seguidos. Então não entendo esse vídeo como a crítica ao Márcio Lacerda e o elogio ao Calil, ou vice-versa. Não é a pessoa, mas sim o que ela falou. Então vamos ver como é que os dois demonstraram, como é que os dois falaram, né? E o prefeito faz um papel de porta-voz no momento desse, na mesma situação, morte após a chuva. Nas próximas 2 semanas nós vamos pensar num sistema de aviso, de monitoramento que permita uma reação mais rápida para que os carros não entrem nessas regiões. Por que isso não foi planejado antes, prefeito, já que sabia que ia chover agora? É a vida. Os riscos aparecem, os riscos novos aparecem e nós temos que atuar em função deles. Não são novos, prefeito, eram previstos. Então, se é o que você está dizendo, nós falhamos, nós devíamos ter sido um pouco mais babados dos cidadãos para que eles não corressem riscos. Mas babado o cidadão, prefeito? Eu quero dizer ao povo de Belo Horizonte o seguinte: existem 2 tipos de tragédias. A tragédia e a tragédia anunciada. E a tragédia anunciada é de responsabilidade do prefeito. Então fica muito fácil chegar aqui e falar que tem 20 anos, que a culpa é do outro, que a culpa é do outro, e todos saem e não assumem. A culpa do que aconteceu aqui é do prefeito. Eu estou muito triste, muito despreparado para a morte. Eu acho que o que aconteceu aqui em caso material, a prefeitura tem estrutura, preparo, técnicos, dinheiro, vai ser resolvido, isso tudo vai estar limpo na segunda-feira. Isso não me preocupa. Me preocupa foram as vidas que foram levadas, eu realmente não estava preparado para isso, mas eu quero colocar para Belo Horizonte que eu fui eleito para cuidar da população. Agora, colocar com clareza o seguinte: se o prefeito entra nessa cidade, vê isso aqui e sai deixando isso aqui, ele não serviu para nada. Seja um porta-voz que demonstre que está alinhado com o sofrimento que a sua empresa, que a sua organização causou às pessoas. Então, não seja frio, não seja, não estou nem aí com o que aconteceu. Você pode até talvez não estar. E aconteceu a tragédia, você vai demorar 5 segundos para dormir quando botar a cabeça no travesseiro. Mas isso é uma questão sua com você. Eu gosto desses 3 mandamentos do Larry Speaks, que eu estou mostrando aí para você. Esse rapaz foi porta-voz da Casa Branca por muitos e muitos anos, e com o nome desse, né, Larry Speaks, ele nasceu de fato para ser porta-voz. E ele tinha 3 regras básicas para um bom porta-voz durante a crise. Regra 1, diga tudo o que puder, o mais rápido que puder. Regra 2, fale com uma única voz. Regra 3, nada substitui a honestidade. Então você tem que demonstrar que é honesto, demonstrar que está correto, não esconder nada. Lá durante, a gente for falar durante a crise, eu vou me ater a questões como essa, né, de o que fazer durante a crise, e como ser honesto e transparente. Eu quero falar, para a gente finalizar esse módulo do porta-voz, sobre linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é responsável por 55% da nossa comunicação. Ou seja, mais da metade do que a gente fala vem daquilo que a gente não fala, daquilo que a gente demonstra, né? Daquilo que a gente demonstra através de várias maneiras. E para um porta-voz, em um momento de escrutínio público, é importantíssimo que ele demonstre uma linguagem não verbal alinhada com aquilo que ele está falando. E como essa linguagem não verbal vai falar bem, vai falar a favor do porta-voz? Primeiro, tendo uma boa postura. A questão da maneira de você falar, a maneira de você se comportar, chegar a fazer piadinha sem graça com o jornalista, beleza, e o Galo, e o Cruzeiro, e o Corinthians, como é que tá? Não, é postura o tempo todo. Então passe essa imagem de seriedade, de formalidade, de sobriedade. Isso vai ajudar a construir a sua mensagem. A fala segura também é importante. Aquilo que eu falei, você não precisa fingir que sabe, mas a pessoa não pode saber que você não sabe. Então tem uma fala segura, de quem tem certeza na fala, de quem sabe por onde está conduzindo os caminhos da crise. Então a fala segura é importantíssima durante uma crise. Assim como a boa imagem.
Não dá para você ser o porta-voz no momento de crise, chegar lá para dar uma coletiva na frente de 50 jornalistas, com cabelo desgrenhado, baba por fazer, nada contra a baba, mas deixa ela bonitinha, arrumadinha, né? Então, cabelo, cara de ressaca, nossa, fui dormir tarde ontem, tá lá passando essa imagem de cansado, a sua empresa vai passar uma imagem de cansado. O porta-voz é um representante da empresa, então tome cuidado com a maneira, com a imagem que você vai passar através da sua linguagem não verbal. Eu gosto sempre de mostrar o seguinte, quando a linguagem não verbal fala durante uma crise, o sério é diferente de arrogante. Né? O sério é aquele cara ali compromissado, que sabe o que está falando, trata bem os jornalistas, não é o mal educado, arrogante, seco com as pessoas. O firme é diferente do rude. Você vai ser firme com a imprensa, defender seu ponto de vista sem ser grosseiro com as pessoas, sem brigar com a imprensa. Nunca brigue com a imprensa em momento de crise. Você vai ser simpático, você vai demonstrar um carisma, sem ser o engraçadão, tiozão da piadinha de duplo sentido, até porque você está em um momento de crise, caramba. Não se esqueça disso, então não tente jamais ser engraçadão. Tudo isso é a linguagem não verbal falando, é a maneira como você se comporta que vai ajudar a passar a sua imagem, que por consequência é a imagem da empresa. Eu gosto de mostrar sempre esse exemplo aí do Rudolph Giuliani. Você deve se lembrar, ele é um advogado americano, defendeu várias causas polêmicas, foi prefeito de Nova York, republicano, durante o 11 de setembro. Foi muito elogiado pela condução da crise do 11 de setembro, pela maneira como ele conduziu a cidade durante uma das maiores tragédias, né, da história. E depois ele se enveredou por caminhos estranhos até chegar a esse momento que nós vamos falar agora, que é quando ele foi o porta-voz do Donald Trump, no momento em que havia uma defesa complicada, porque não correspondia à realidade, tudo prova que não corresponde à realidade, do Trump querendo provar que a eleição americana foi fraudada. Ele era o porta-voz de uma mensagem falsa. Ele precisava fazer com que as pessoas acreditassem, embora muita gente nos Estados Unidos acredite até hoje. De novo, esse não é uma fala política, tá, gente? Mas ele tinha esse papel. Beleza, aí ele foi dar uma coletiva. Olha as imagens da coletiva aí que você está vendo agora. Antes da coletiva, quando ele já estava num papel complicado, né, sendo piada e tal, ele resolveu pintar o cabelo. Beleza, legal, vai lá, filhão, pinta o cabelo, não tem problema, ninguém tem nada com isso. Só que ele foi dar a coletiva com o cabelo recém-pintado e começou a suar no calor. Olha aí. A tinta escorreu toda pelo rosto dele. E aí ele virou a notícia. Ele virou a notícia. A notícia dele, né, do cabelo dele, foi maior do que o que ele foi lá falar. Linguagem não verbal falando, destruindo toda e qualquer credibilidade tão necessária para um porta-voz. No momento de crise é muito importante manter a calma. Você vai estar sob pressão, os jornalistas vão te pressionar. E aí, vamos fazer uma emboscada, o que eu faço? Mantenha a calma. Vou mostrar um exemplo de um técnico da Vale que estava dando uma entrevista coletiva quando apareceu um senhor com um cachorro no colo para tratar da questão, importantíssima, não vamos diminuir essa questão, do resgate dos animais após a tragédia de Brumadinho. Olha o que aconteceu. Tem que falar que a Vale matou muitos animais inocentes, como esse foi resgatado agora. Eu não vi ninguém da Vale ajudando. Esse animal foi resgatado agora. A Vale é criminosa. Quantos animais morreram, fora o ser humano? Não, por gentileza. Sim, não, eu vou responder. Animal, queremos saber. Eu acabei de afirmar aqui que nós temos agora 50 pessoas e montamos um hospital de campanha para fazer resgate de fauna. Esperamos que essa situação seja remediada o quanto antes e entendemos a sua indignação. Agora, quantos dias os animais estão morrendo? Agora que o senhor vem fazer isso? Estamos tentando fazer o melhor. Os animais estão sofrendo. Agora compreendo, senhor. Estamos tentando fazer o melhor. Queria agradecer a todos, tá bem? Você vê ali que, acima de tudo, ele manteve a calma, ele não caiu na provocação. Né? O cara chegou ali numa situação de colocá-lo contra a parede, esperando uma reação ruim dele. Você vê que no começo do vídeo, uma pessoa que eu acredito que seja assessor, dá uma cutucadinha nele e fala assim, vambora. Ele falou, não, eu vou responder. Vai responder. Falou que era possível, deu uma boa resposta. Olha, nós estamos fazendo, nós estamos nos esforçando. É difícil, mas nós também estamos resgatando os animais. Aí você vê que o moço fica completamente sem resposta. Né? Nesse caso, foi um ativista, mas pode ser um jornalista também. Então mantenha a calma para não se tornar uma notícia. O jornalista gosta de polêmica. Não dê munição para ele, não se torne a notícia quando há uma outra notícia maior e mais importante.
E aí, gente, eu finalizo esse módulo do porta-voz com uma questão fundamental. Cuidado para não gostar dos minutos de fama. Fez bem para muita gente ser porta-voz no momento de crise? Fez. Mas a crise precisa acabar logo. Se você ficar ali puxando. Ah, não, vamos dar mais uma coletiva, gente? Não, chama a imprensa aí, tá legal, vamos lá. A gente já viu casos de porta-vozes que até candidato, né, em eleições foram. Então tome cuidado para não ser picado pela mosca azul da fama. Aquilo que você está fazendo precisa acabar logo, pessoas estão sofrendo, a sua empresa estará com o futuro em xeque, você precisa finalizar aquilo logo de uma vez. A imprensa vai gostar de você, o jornalista vai ficar seu amigão, vai te mandar mensagem, vai te dar ingresso para jogo, vai tentar ali te envolver, mas tome cuidado, o que você está fazendo precisa acabar logo. Ok, gente? Esse foi o módulo tão importante do porta-voz, até maiorzinho um pouquinho, né? Espero que não tenha sido cansativo e que ajude você a entender o que é importante um porta-voz. No caso, você queira ser o porta-voz, as dicas estão todas aí do que deve ser feito pela pessoa que fala em nome da empresa, não apenas no momento de crise, mas esse é um treinamento de gestão de crise. Então vamos falar daquela pessoa que se comunica no momento de crise, mas isso vale para vários e vários outros momentos da sua vida profissional enquanto pessoa que se relaciona com a imprensa. Gosta disso? Quer fazer isso? Busca um media training, né? Tem vários e vários profissionais, eu inclusive, e não estou fazendo propaganda, estou sendo sincero, tem vários e vários profissionais que fazem treinamentos específicos, exercícios específicos, procure um deles, é um bom investimento para a sua carreira, é um bom investimento para a sua empresa, que eu recomendo fortemente.